ser abordado gestão de riscos, aspectos qualitativos. Eu convido ele que é prático na zona de praticagem no Espírito Santo, CP14, graduado em Ciências Navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, especializado em hidrografia pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Rio de Janeiro em 95, MBA em Finanças pelo IBMEC, participa de projetos nas áreas de qualidade e gerenciamento de riscos nas movimentações de navios e estruturas em acessos náuticos, tendo apresentado palestras e artigos sobre esse tema. Foi membro dos comitês técnicos da International Maritime Pilot Association e do Conselho Nacional de Praticagem na CONAPRA. Eu faço assim um convite para que possa, então, deixar aqui e fazer sua apresentação o prático Sigberto Rodolfo Schenck Júnior. Enquanto ele prepara ali, eu vou fazer uma pequena enquete aqui. Quantos dos senhores... Quantos dos senhores aqui presentes acreditam que gestão de risco é uma atividade essencial na nossa vida? Quantos aqui presentes acreditam... Tem muita gente que não acredita. Quantos aqui acreditam que é uma atividade essencial no planejamento das atividades? Quantos aqui não acreditam? Estão acreditando que vão dormir agora depois? Bom, meu nome já foi falado, meu currículo, deu para notar, eu não sou especialista no assunto, não sou acadêmico, mas sou prático, então o que eu vou apresentar aqui, eu vou falar sobre a gestão e avaliação de risco, com um enfoque mais dos aspectos operacionais e mais qualitativos, né, tanto na operação dos acessos náuticos, quanto no planejamento portuário, que é o foco aqui desse nosso encontro. Né? E, basicamente, eu vou complementar, ou melhor, eu vou envelopar um pouco o que foi apresentado ontem aqui pelo professor Dr. Marcelo Martins, da avaliação quantitativa, do processo de avaliação quantitativa de risco, para situar num contexto geral. Eu queria inicialmente agradecer ao TPM pelo convite, ao professor Tanuri, também ao CONAPRA pela oportunidade. A gente está discutindo esse assunto importante, a presença da autoridade marítima também, obrigado. Mas eu queria principalmente agradecer aos senhores e senhoras aqui presentes na plenária, por estar aqui dedicando seu tempo, se afastando, vindo de longe, para discutir um assunto que é tão importante para a nossa economia como é a atividade de planejamento portuário. Bom, sem mais perguntas, eu espero honrar esse investimento de vocês aqui e apresentar alguma informação que seja útil. Vamos iniciar apresentando o problema, que é basicamente das incertezas que estão presentes na atividade de planejamento portuário. Eu vou passar muito rápido sobre essa parte de definições que foi ontem apresentada, os principais riscos que a gente verifica nos acessos náuticos e falar um pouco sobre o processo de gestão de risco e o processo de avaliação de risco. Entender um pouco como eles se enquadram na questão do planejamento portuário. Algumas estratégias e medidas de controle e fazer um estudo de caso foi do Vale Max lá no Porto de Tubarão, onde se aplicou um pouco esses conceitos. Bom, isso aqui é uma parte que já foi falado bastante nas apresentações anteriores. Com o crescimento do tráfego marítimo, houve não só um aumento da densidade de tráfego, mas principalmente um aumento das dimensões e portes brutos dos navios. A questão toda que se apresenta é que esse slide já foi apresentado, essa figura já foi apresentada antes, é que a capacidade dos navios cresce muito em uma proporção exponencial às medidas deles, né, de
Isso aparentemente parece simples, são pequenos aumentos lineares das dimensões, mas em termos volumétricos, em termos de performance, é outra realidade, como foi falado na apresentação hoje de manhã. E não é só uma questão dos contêineres também. Na nossa realidade aqui do Brasil, é muito importante também o transporte de granéis, né? E, por exemplo, a Vale, com esse projeto do Vale Max, são 35 navios, 400 mil toneladas de deadweight, né? Para ter uma noção dessa dimensão que muitos senhores e senhoras aqui podem não ter a real dimensão, pegando o calado máximo dele aqui, apresentado de 23 metros, isso aqui é o que você vê do navio carregado. Isso aqui é o que não se vê do navio carregado. Para você ter uma ideia. Eu faço também uma brincadeira sempre, que é apontar onde está o óleo, para ter uma dimensão humana da coisa. Isso aqui é um ser humano. E para ter um comparativo, por exemplo, aqui, Congonhas, né, que todo mundo vai, provavelmente já passou, essa semana vai passar. Eu desenhei uma linha aqui de 362 metros de comprimento, que é o comprimento do Vale Max. E aí eu coloquei ele aí em escala, para a gente ter uma ideia, mais ou menos. É quase toda a extensão de Congonhas e ocupa toda essa pista de taxiamento ali do aeroporto também. Mas isso é só para dar uma ideia. Então, como eu falei, as dimensões lineares elas cresceram nos últimos 50 anos 3 a 5 vezes, em todos os tipos de navio, não é uma exclusividade dos contêineros. Essas capacidades de carga tiveram um crescimento geométrico. E isso já foi colocado também, e tem uma pressão enorme sobre a infraestrutura portuária. Não só na questão das vias de acesso náutico, mas também sobre toda a logística, principalmente containers, áreas de estocagem e vias terrestres também. Isso pressiona por margens de segurança cada vez menores, cada vez se fazia mais com menos, né? E uma das, vamos dizer, das chaves que a gente tem conseguido fazer isso é o conhecimento específico dos práticos, né? E não é só apenas a questão de conhecer a manobra do navio, aqui é aquela questão de você, foi falado de caranguejar, né, que o professor Mesquita comentou. Esse navio está indo, na verdade, para lá. A proa dele estava tendo aqui um vento de 30 nós aqui lateral. Mas também um conhecimento local muito específico, né, das condições locais, das dificuldades que tem. E isso é um time-lapse também, para você ter uma ideia do tipo de variabilidade de situação que é implementada. Se me permitem contar um pouco da minha história pessoal, que gastar uns 2, 3 minutos contando por que eu estou aqui hoje, apesar de não ser especialista no assunto. Eu estaria em 2001, quando eu era ainda prático, comecei a trabalhar, tinha 2, 3 anos, e teve uma mudança nas normas operacionais do Porto de Vitória, baseada numa consultoria que foi feita, e essa alteração ela não foi discutida. Na época não se tinha essa realidade de hoje, todo mundo está aqui discutindo. E essa norma foi alterada e esse navio foi um dos primeiros a entrar no porto com essa nova norma. E ele sofreu uma situação de encalhe. Graças a Deus, sem maiores consequências, mas isso foi até bom, porque despertou a atenção de que havia alguma coisa que precisava mudar, ser feita. E principalmente, pela corda aqui, se vê que é a questão da coordenação da autoridade marítima no processo. E aí, eu e outros colegas, como o prático Carlos Alberto, aqui, que está aqui presente também, a gente começou a fazer um esforço de buscar uma maneira
menos empírica e mais técnica, né? E de se estabelecer esses parâmetros portuários, porque havia uma pressão de várias fontes para se aumentar esses calados e se usar mais ou menos, e sem esse conhecimento que hoje tem. E eu lembro que na INPA eu até passei por uma das situações mais embaraçosas profissionalmente para mim, que eu estava participando de uma reunião do comitê técnico e eu perguntei, como se fazer isso? E o pessoal olhou assim, como se fosse alienígena, e falou, o que você quer saber? Está tudo no piante. Foi a partir daí que a gente começou uma cruzada de divulgar as recomendações do Bianchi, junto com o professor Mesquito, o André Leonor, na época também, ele estava na DPC, e a gente ficou lá batalhando, né? E no nosso processo de certificação ISO, a gente verificou toda essa questão da legislação, a lei dos portos, a lei Lesta, o que estava. E no final a gente, na praticagem, buscou uma orientação técnica para a nossa atuação, que levava em conta a autoridade marítima, a autoridade portuária, praticária e usuária. Um processo, não sei se fluxograma, não vou entrar em detalhe, mas só para que, na falta de um entendimento melhor, a gente começou a orientar as nossas ações, pelo menos quando a gente era chamado a participar, dessa forma. E os resultados foram muito positivos, inclusive com a própria Codesa, depois que foi feita uma consultoria com o professor Máximo Borgo sobre os calados de dimensões máximas de Vitória, já nessa metodologia. Ou seja, foi uma oportunidade de aprendizado para todos. Inclusive, isso aí deu origem a um artigo no Informativo Marítimo, contando essa experiência toda, isso foi em 2003, e tudo parecia que ia se resolver rapidamente, né? Só que demorou um pouco, né? Então, é aquela história, nada é tão poderoso no mundo como uma ideia cuja oportunidade chegou. Eu acho que agora essa ideia finalmente está entendida, que é preciso ter um planejamento portuário de longo prazo, baseado em referências técnicas. No caso, o IEC 121 é adotado por todos aqui, inclusive a autoridade marítima reconhece o IEC 121 como uma referência, tá? Isso culminou no processo de revisão da NBR 13246. E por causa dessas interações, eu tive a sorte de participar do processo, com outros colegas, e vários dos aqui presentes, né? E é importante notar que na NBR 13246 ela teve uma evolução de uma abordagem determinística, porque tudo era determinado, superdimensionado com fatores ou mais de segurança, né? Para uma que não levava em conta as incertezas que existem naturalmente na operação. Tem várias situações de risco, informações disponíveis, incertezas estatísticas, incertezas do modelo operacional que foram utilizados para se fazer aquele projeto. E a Bianchi, essa Bianchi 121, ela guiou a abordagem, a nova abordagem da revisão da NBR 13246, que é uma abordagem probabilística, em que avalia se tem várias estimativas para as incertezas envolvidas, né? Então, como a gente viu, o trabalho do redraft é muito assim, você trabalha com as probabilidades das situações que você vai encontrar, ela é menos determinística e mais probabilística. E aí ela lida com diversas incertezas que estão presentes no planejamento já, não é nem na operação, né? Primeiro, o navio tipo, a gente viu que o navio tipo se projeta alguma coisa e aí ele muda, tem características que variam de um navio tipo para o outro. Demandas comerciais que, quando se termina o projeto, ela já é outra. Dados ambientais que são incertos também, como a gente teve a oportunidade de ver hoje nas apresentações da DHE. Os modelos empregados, a importância já foi falada também. E ontem também, pelo professor Marcelo, a confiabilidade tanto dos sistemas como do fator humano. Então, risco, uma definição formal pela ISO 31000, trato de risco, são
os efeitos que as incertezas têm nos objetivos. Então, de uma maneira geral falando. Eu não vou entrar muito aqui, porque foi ontem abordado, mas você tem a diferença entre evento, acidente, incidente, né? Cadeias de eventos, isso tudo foi abordado ontem, então não vou... É importante lembrar que o risco ele tem duas dimensões sempre, né? A probabilidade e uma consequência. E aí essas duas dimensões definem o nível do risco. Isso é um conceito que vale a pena sempre frisar para não haver confusão. A probabilidade ela não é apenas matemática, como foi apresentado ontem aqui na parte quantitativa, mas ela também pode ser estabelecida através de a lei da frequência de uma crença do que aquilo, qual a possibilidade daquilo ocorrer, né? Qual a chance daquilo ocorrer. E as consequências, elas variam de acordo com os impactos, que são tangíveis ou intangíveis. Há modelos diversos para você calcular essas consequências, que é um dos modelos apresentados, bem interessante, que ele vai mostrando os desdobramentos, não só para o navio, mas para o meio ambiente, para a indústria como um todo, para os seres humanos, para as vias de acesso náutico e as consequências de cada um. Tentando resumir rapidamente isso aí, as atividades de navegação, manobra, giro, elas geram exposição a perigos, né? Esses perigos eles podem se materializar em determinados eventos. Se não houver esses eventos eles têm probabilidade de ocorrer. Se esses eventos eles não evoluírem para consequências negativas, eles são simplesmente incidentes, mas se eles evoluírem para acidentes que geram consequências negativas para pessoas, para o patrimônio ou para o meio ambiente, aí eles são considerados eventos iniciadores de acidentes. E como foi frisado, probabilidades e consequências combinadas definem os riscos. Agora, levantando alguns acidentes em acessos náuticos, relembrando, né, que acidentes são aqueles que têm consequências negativas para pessoas, patrimônio e operação econômica, tanto do porto como do navio, ou para o meio ambiente. Esse que é um caso que teve tudo isso ao mesmo tempo. Abalroamentos são os principais tipos, né? Abalroamentos é quando dois navios colidem entre si, ele tem um termo técnico de abalroamento. Encalhe, aí tem várias nuances, pode ser uma varação, pode ser... enfim, tem várias... Mas basicamente um navio ele para de ter a mobilidade dele por tocar o fundo. Colisões, quando ele colide com alguma estrutura fixa ou flutuante, que não seja embarcação. Então, aqui é uma colisão que houve em São Francisco com poluição. Naufrágios, quando o navio perde a capacidade de flutuar, incêndios, explosões. Esse acidente aqui foi um grave acidente, que tudo aconteceu nisso aí. E poluição é uma consequência, geralmente, de todos esses acidentes podem causar essa poluição. Incidente é quando não há consequência negativa, né? A gente vê ali que é chamado quase acidente, near miss, ou por um triz, né, que é sempre falado. E ele geralmente pode ser um evento iniciador de um outro acidente. Então, por exemplo, falhas nos equipamentos dos navios, tanto de propulsão, não lembro, aqui foi o Bright Field, ele estava descendo no Mississippi 14 nós, a máquina apagou e por um problema de lubrificação, assim, e o navio ficou sem máquina, foi descendo na curva, entrou num shopping center que tinha ali, graças à atuação, com os ferros, o prático, ele não abalou nos navios que estavam atracados aqui com cassino, mas vê o nível de... É interessante ver como a quantidade de movimento do navio ela é enorme, né? Apesar da velocidade ser pequena, ele vai destruindo tudo que ele vai encontrando ali pela frente. Ali é o estrago final ali que ele deixou. Outro acidente por falha de governo. Foram apresentados vários hoje de manhã também aqui. A questão dos rebocadores e o emprego correto, né? Você vê que aqui é um quase acidente também, com o Elizabeth. Falha nos meios de apoio aqui, um vento forte arrancou o
navio tem uma grande área velha, arrancou o cabeça por fora, ele ficou desgarrado. Falhas humanas não intencionais, o Costa Concórdia é um exemplo clássico. Aqui foi também um acidente em Houston, uma barcaça no fog atravessando o canal de Houston. E peso de controle devido a variações das condições ambientais no meio da manobra. Esse acidente que eu já comentei, ele estava se aproximando da ponte, entrou uma chuva, forte vento, e ele perdeu completamente a visibilidade, radar. Quando voltou a perceber a situação, ele estava aproado, com a deriva, ele estava aproado no pilar da ponte, não teve como superar. Perda de controle devido a interações, isso aqui já foi falado também várias vezes. Esse acidente acho que muita gente viu acontecendo lá, que um navio foi ultrapassar outro no Estreito de Singapura e houve a interação. Perda de controle do navio com interação com o fundo. Esse aqui é um acidente interessante. Esse navio ele vinha navegando nesse canal, teve uma interação com o fundo, perdeu o controle, ele conseguiu recuperar, mas ele foi para outra margem, ele perdeu novamente o controle, outra interação foi para o outro bordo, e isso aqui nessa ele deu um azar, que tinha uma balsa aqui. Ações não intencionais de terceiros, não envolvidos. Isso aqui é um caso estranhíssimo. Um automóvel pegou, não gostou do engarrafamento aqui, pegou pela contramão, caiu no Rio Guaíba. Houve a morte do motorista, mas por sorte, né, o colega da Lagoa aqui, lembraram, o navio ainda não tinha passado. Né? Bom, só para ver o nível de paranoia que se pode chegar com os riscos. Né? A gente tem que pensar que o inimaginável acontece. Né? Mas isso tudo eu estou falando para chegar na questão importante para nós, que é a segurança. Né? A segurança a gente pode definir como, eu deixei até a definição aqui em inglês, que é bem interessante, né? É um conceito percebido. Assim, a segurança é uma percepção que determina como o gerenciamento, o projeto e a operação do sistema deve estar livre de perigos à vida, à propriedade e ao meio ambiente, ou seja, quão livre de acidentes esse sistema vai estar. E a forma de se fazer isso é atuar sobre os riscos, né? Seja reduzindo os riscos, seja reduzindo a probabilidade deles acontecerem, ou seja, reduzindo as consequências quando eles aconteçam, caso eles aconteçam. E a forma de se fazer essa gestão dos riscos são através de atividades coordenadas que dirigem e controlam uma organização. Né? Esse é o processo de gestão de risco. Né? E organização não é só uma empresa, ela pode ser qualquer organização de recursos, um projeto, uma atividade, enfim. A gestão de risco é um método lógico e sistemático que minimiza as perdas e maximiza, acho que alguém apresentou também essa mesma, acho que foi o próprio professor Marcelo, maximiza a segurança, o nível de serviço, a operacionalidade e outros benefícios econômicos. Então, metodologias tem várias. A gente, na MBR, seguiu mais a ISO 31000 por se tratar uma norma da ABNT. Né? Ela sugere um processo, que é esse aqui, um processo contínuo e retroalimentado. Tem outra metodologia importante que foi citada, que é o Formal Safety Assessment, mas é mais para geração de decisões de reguladores. Né? Aqui uma comparação é muito parecida, os dois processos, se você olhar, tem uma correlação entre eles. No próprio BIAC 121, ele sugere uma metodologia também que é muito parecida com a ISO. Essa aqui é do BIAC 121. E no processo, no planejamento portuário, tem a parte de projeto conceitual que engloba esse aqui é o processo de avaliação de risco. Né? Ele que foi falado ontem, é basicamente isso aqui. Ela tem uma parte dela no projeto conceitual, uma parte dela no projeto detalhado. O processo de gestão de risco em si, ele é na operação, mas não há como se fazer isso aqui sem
para pegar essas partes aqui. Eu vou rapidamente passar sobre cada uma aqui. Estabelecimento de contexto. É importante diferenciar quem é o proprietário do risco, aquele que tem responsabilidade ou autoridade para gerenciar o risco, e quem é a parte interessada, que pode afetar, ser afetada ou perceber ser afetada pelo risco. Só perceber ser afetada já torna a pessoa parte, a organização ou a pessoa parte interessada. Então aqui um exemplo, por exemplo, o prático, o comandante, eles são proprietários do risco na manobra, mas a autoridade portuária, ela é a proprietária de risco na operacionalização dos acessos com segurança. E quando você pensa na segurança do tráfego aquaviário, de uma maneira geral, pela lei complementar 97, a autoridade marítima é a proprietária do risco. Ou seja, tem que se estabelecer qual é o contexto para definir quem é o proprietário do risco. E uma vez que você toma decisões em relação a riscos num nível mais estratégico, você tem poucas possibilidades de gerenciá-los num nível operacional. Isso é importante frisar. É importante estabelecer os critérios de risco, que é o quanto tolera de risco, isso foi falado ontem também, quem é o proprietário do risco, quanto ele tolera de risco. Aqui, por exemplo, tem um exemplo da ROM, que define claramente quais são os riscos que são, mas isso não é muito claro na maioria das vezes. Aqui eu tenho um exemplo lá de Vitória, tem um acordo no Tribunal Marítimo sobre uma série de acidentes que aconteceu na passagem das argolas lá, e ele achou inadmissível que se repetissem acidentes com tanta frequência. E aí ele determinou que medidas de controle fossem estabelecidas pela NTCP, pela Capitania dos Portos. Ou seja, ele atingiu um limite de tolerabilidade de risco. O processo de avaliação de risco, como foi falado ontem, essa parte que é o cerne da questão, na verdade, em inglês, se chama risk assessment, é mais interessante. Isso aqui confunde um pouco com essa etapa de avaliação aqui. Tem várias ferramentas para isso, na ISO 31010. A identificação de riscos é uma fase importantíssima. Tem que ser o melhor esforço aqui do proprietário do risco, através da consulta a partes interessadas e aos especialistas, como foi mostrado ontem também. Uma ferramenta importante é você fazer uma listagem de todos os riscos, não só os históricos, como foi apresentado também, mas também um brainstorming, um checklist, com os especialistas, com as partes interessadas, para se levantar todos os riscos possíveis e fazer um ranking de riscos. O perigo aqui é não se identificar um risco. Se o risco não for identificado, ele não vai ser tratado, vai ser separado, no momento que ele aparecer lá na frente, talvez não operação, e aí tem que ser levantado tudo do processo. O próximo é a análise de risco, do processo. Então, você vai medir, para isso tem técnicas qualitativas, como foi falado ontem, que tem menor custo e estão mais ligadas ao projeto conceitual, e as quantitativas, que foi o foco da apresentação de ontem, que estão mais ligadas ao projeto detalhado e são, vamos dizer assim, os principais riscos aqui levantados são estudados quantitativamente, como foi apresentado. Um método que foi trazido do PIANC 121 para a NBR, talvez não fosse a melhor solução, mas para ter um exemplo, os métodos simplificados de matriz qualitativa, que ontem falou, realmente é um pouco difícil definir o que é baixo, médio ou alto quanto à frequência. O FSA ele é mais categórico ao estabelecer isso. Talvez um ponto passível de revisão na norma. Mas, para facilitar, não criar nada novo, foi trazido essas duas escalas, tanto de probabilidade como de severidade de consequências. Aqui tem um score de segurança, reputação, impactos comerciais e impacto ambiental. E aí, colocando tudo isso numa matriz de riscos, os riscos são considerados não aceitáveis, que são controláveis e aceitáveis. Os riscos, mais uma vez, os riscos que são inaceitáveis, o ideal é que você faça uma análise quantitativa deles para saber a real impacto que eles têm
no projeto, principalmente para depois poder se analisar fazer a análise de custo-benefício. Sem a análise quantitativa, é muito difícil fazer uma análise de custo-benefício das medidas de controle. A última etapa do processo de avaliação de risco é a própria avaliação de risco, que é comparar o critério de risco estabelecido pelo proprietário e o nível de risco que foi levantado na análise. Basicamente, é trazer os riscos que estão nessa área e dizer, ó, esse aqui não é tolerável, esse aqui é tolerável, então vamos trazer eles para essa área que seria tolerável, menor risco possível. Por fim, o tratamento do risco, implementar as medidas de controle. 4 estratégias básicas que nós vamos ver. Evitar, basicamente, através das regras de operação, isso é feito, né? Os relatórios de risco, você tem as normas das autoridades portuárias e as normas da autoridade marítima que referenciam isso. E aí estabelece as dimensões de porte bruto, calado máximo, aquilo que está acima disso não pode entrar. Simples, você evita um risco dessa situação. O Holy Max é um caso emblemático, ele foi considerado um navio muito arriscado, apesar de ter sido construído para a China, pelos chineses, que quando eles entraram em operação, eles disseram, não, é muito arriscado esse navio entrar aqui. Eles só passaram a ser seguros para entrar quando eles foram vendidos para os chineses. Os limites ambientais para a operação, isso aí foi falado também na palestra do Redraft. O Redraft é um software que facilita muito um dos softwares, né, que facilita muito essa avaliação, principalmente análise de condições ambientais, né, não só a altura de maré, mas principalmente corrente de maré, ondulação e vento. Aqui é outra questão importante, limite de visibilidade, que uma simulação para ver a diferença que você tem, né, entre um e outro, é uma operação restrita ao período diurno também. A diferença é uma operação noturna e uma operação diurna. Então, menção também. Estabelecimento de regras de tráfego, algumas, inclusive com esquema de separação de tráfego em áreas que são tráfego mais intensidade, mais denso. E esse tráfego é controlado, eventualmente, por VTS. Essas regras de tráfego são... Aqui é o VTMS de Vitória, que está operacional e homologado já. Está fazendo o controle de toda, lá na Codesa, toda a área do complexo portuário de Vitória, Tubarão e Praia Mãe. Toda a área do porto organizado. E as estratégias de reduzir são basicamente reduzir a probabilidade ou a consequência dos riscos. Uma importantíssima é logo no projeto conceitual você fazer várias hipóteses para se estudar aquelas que representam menos risco para se implementar, para se fazer o estudo detalhado. Mas eventualmente depois do estudo detalhado se verifica uma nova necessidade de alteração. Então essa é uma importantíssima estratégia, uma medida de controle importante. A quantidade, tipo e potência de cortadores foi abordado ontem. O tipo especial que esse tipo de score tug, ele pode gerar trações para os navios que são grandes, que necessitam muito bola de pool, trações muito acima do seu bola de pool. Destinação náutica, né, auxílios eletrônicos, plano de contingências. Quando há uma emergência, é importante você já ter todo o procedimento pré-estabelecido. Obviamente, serviço de praticagem é uma medida de controle importantíssima, já foi falado também no primeiro dia. O uso de tecnologia também já foi comentado. O prático auxiliar como um fator humano, uma maior confiabilidade do fator humano. Quando você tem uma margem de segurança muito pequena numa operação, você tem um segundo operador, ele pode te alertar de situações de risco que podem passar desapercebidas pelo primeiro operador. Então, em muitas operações que a margem é muito pequena, se usa hoje um prático auxiliar, inclusive com uma PPU, uma outra unidade que dê mais informações. A participação de práticos em estudos detalhados, né? Isso aí já foi comentado também, a importância. Esse caso aqui é Itajaí, para ver a dificuldade que é a manobra lá e tem se estabelecido. A questão do fator humano foi também
comentado, porque cada manobra é consequência de decisões, né, do comandante, do prático, de maneira executada por outras pessoas, né? E existe uma incerteza originada nesse comportamento do ser humano, né? Isso aqui é só para mostrar como o fator humano, o navio, por exemplo, ele, apesar de toda a automação, ele ainda é muito dependente do ser humano na sua ação. Então, por exemplo, você tem as questões do ambiente, das características individuais e da gerência e organização que influenciam na função do operador, todas as atividades que ele precisa fazer para executar o controle e a comunicação. Isso foi bem abordado ontem, então é importante diferenciar quando se fala erro humano, porque tem uma tendência de várias, dizem 80%, 70% é erro humano, 80%, mas tem várias questões que estão ligadas no erro humano. Como foi falado ontem também, a ação humana ela vem de parte de habilidades que são necessárias, fatores ambientais que impactam, fatores internos que também impactam essas habilidades e fatores organizacionais e gerenciais, né? Cada uma dessas pode ser uma fonte que impacta no erro humano, mas aqui, geralmente, é aqui que se vê, né? Sem uma cultura de se buscar entender, isso aqui é até o que está aqui, o Professional Aspect Investigation Analysis. Porque é muito fácil dizer erro humano, mas quais foram os fatores que levaram a esse erro, né? Então, a IMO 1960 se preocupou muito com a resolução da IMO, né, que trata dos práticos, se preocupou particularmente com essa questão do fator humano, colocou uma série de demandas para treinamento, e essas demandas foram incorporadas na norma 12, né, da Autoridade Marítima, e hoje são interessados através dos cursos de atualização de práticos do Manabra, praticamente time de passadiço, utilização de novas tecnologias para navegação, para manobras. É importante fazer treinamento sempre que tenha novos equipamentos, né, ou meios de manobra. Essa questão dos rebocadores é essencial, o treinamento não só dos práticos, né, mas também dos mestres. Aqui é importante falar que, embora essas atividades de pesquisa elas não sejam com o fim de treinamento, elas acabam sendo uma excelente ferramenta de treinamento para os práticos que estão envolvidos. E, normalmente, quando tem uma nova situação, os práticos que participaram de simulações, eles já são meio que os propagadores do conhecimento daquela atividade específica. Uma questão importante para risco é a questão da isenção de praticagem. Você está substituindo um operador que tem experiência naquela área por um operador que não tem a mesma experiência. Às vezes pode até frequentar bastante, mas definitivamente não tem a mesma experiência. Então, é muito importante, por exemplo, você vê que esse estudo aqui de praticagem, isenções de praticagens, foi feito em 2012, os vários critérios que são colocados para os diferentes países para isso. Então, por exemplo, por quê? Porque o comandante ele é treinado para estar longe dos obstáculos. O prático é treinado para estar ali sempre, naqueles obstáculos, passando muito próximo dele. Um caso emblemático, que falar do fator humano, o Costa Concorde, todo mundo sabe do acidente que aconteceu, o comandante se aproximou muito de terra, acabou entrando numa rocha, houve morte, o comandante foi condenado. O que é importante frisar é o seguinte: isso aqui é um time de passadiço de navio de cruzeiro, todo mundo está acompanhando a navegação do comandante, e nem todos esses recursos serviram para alertar o comandante: está fazendo uma coisa errada, porque aí entra uma questão de cultura também, é um fator interno. Então é importante esses fatores culturais serem interessados também, organizacionais também, a própria empresa incentivar os comandantes a ter uma atitude dessa. Bom, como eu falei também, foi até comentado uma pergunta importante, a questão do treinamento dos mestres e comandantes de rebocadores. Aqui é uma situação que a gente tem feito lá em Vitória com 2 rebocadores na popa. Esse aqui, no caso, eles estão trabalhando em modo direto. Isso aqui é uma atividade bem coordenada que demanda treinamento
O operador de TMS é importante porque eles podem, na intenção de ajudar, eventualmente criar novos riscos. Então, é importante haver esse treinamento. Quando não se consegue fazer nada para reduzir o tal de risco, normalmente se transfere. Então, tem a questão dos seguros, de PNI, seguros de casco e carga. É importante que esse caso aqui do Mo Comfort, o navio partiu, pegou fogo, enfim, foi uma perda de 66 milhões do navio e 400 milhões da carga. Os navios estão ficando muito grandes, as avarias estão ficando muito caras também. Outro caso importante falar foi o Rena, nosso Lab Reef, uma empresa grande, MSC. Esse navio era afretado a MSC. E aí o que acontece? O navio ele é uma empresa de um navio só, é um offshore que tem aquele navio. Então o limite de responsabilidade dela é aquele ali, o PNI paga o limite de responsabilidade. Se for atrás do charter, ele vai ter uma blindagem para se pegar, para não ser essa questão das externalidades, nós vamos falar um pouquinho, mas, por exemplo, o Exxon Valdez foram 2 bilhões de dólares para se fazer a limpeza da poluição. Externalidades, como eu comentei, são essa imposição involuntária de custos ou de benefícios, quando o efeito é positivo também, sobre terceiros que não tem nada a ver com a atividade. Então, por exemplo, no caso daquele que eu comentei de Houston, o canal ficou fechado por 3 dias, num acidente com uma barcaça com um navio que estava entrando lá no canal. E nesses 3 dias, 100 navios, tanques, deixaram de operar. Um prejuízo tremendo para quem não tinha nada a ver com aquele acidente. As externalidades positivas, no contrário, são ganhos de eficiências que são muitas vezes intangíveis. No caso, a praticagem ela tem uma missão na segurança, evitar as negativas, e na eficiência gerar externalidades positivas. É importante que todas essas medidas de controle elas têm sempre que ter uma análise de custo-benefício, e você pode ir aumentando a segurança, mas você vai diminuindo os custos de perda, mas você está aumentando os custos de prevenção. Então, há um ponto ótimo que é importante, para isso é necessário haver uma análise quantitativa do risco. Isso aí que foi falado, deve se buscar esse balanço e sempre vai ter um risco residual. Não adianta querer eliminar completamente o risco. Esse risco residual ele tem que estar dentro de limites que são aceitáveis, dentro dos critérios de tolerabilidade de risco. E, por fim, você pode reter, uma decisão que tem que ser deliberada, o proprietário de risco tem que saber que está tomando essa decisão. Aqui em Santorini, na Grécia, um acidente, é uma zona de não tem praticagem, houve um acidente, o navio evacuou-se os passageiros, afundou e hoje continua sendo uma zona de praticagem facultativa, ou seja, a autoridade marítima lá preferiu reter o risco. A questão é que toda medida de controle gera novos riscos. Então você sempre tem que fazer esse processo de novo, Você tem que tratar, se toma uma medida de controle, tem que passar todo o processo de avaliação de risco novamente para ter certeza de que ele não surgiram novos riscos. E aqui não é na parte de projeto, mas é importante, o monitoramento é o feedback disso aqui. Então, relatos de quadros de acidentes são super importantes para você identificar. Os indicadores são importantes, aqui algumas sugestões de indicadores. Comunicação e consulta também, em todas as fases é importante. Tem uma questão aqui, que eu não vou me aprofundar, mas a questão é que, na verdade, nós, seres humanos, nós não temos uma aversão a risco, nós temos uma aversão a perdas. Isso é fácil de ver assim, se você apostar R$100 com alguém, cara ou coroa, cara ele ganha, coroa ele perde, normalmente a pessoa não vai querer. Mas se você fizer aposto R$100, mas se perder você perde 50, se ganhar você ganha 100, a pessoa vai aceitar o 5. O ser humano ele não é avesso a risco, ele é avesso a perdas. E quem não está envolvido com os ganhos é avesso a perdas. É isso que é importante. As partes interessadas elas ficam evitando as perdas. Por isso que é importante ouvir, consultar todas as partes interessadas para captar as diferentes percepções de risco.
É importante frisar que a consulta é um apoio à decisão, não é uma decisão em conjunto. O proprietário de risco tem que tomar a decisão, ele só precisa consultar as partes interessadas para que tome a melhor decisão. Isso cria, essa abertura, ela cria uma cultura de segurança, né? Eu queria dar um exemplo, um estudo de caso para finalizar, eu acho que estou meio adiantado, peço desculpa aí, mas 2 minutinhos eu finalizo. O caso dos Vale Max, né? A Vale fez um projeto de 35 navios desses para levar minério de ferro com melhor custo para a China, que é o principal cliente hoje, e queria que eles atracassem em Tubarão no Pier 2. Né? Esse é o porto de Tubarão, ela tem 3 berços de minério e tem um berço aqui, o TGL, que é usado pela Transpetro para fazer o abastecimento da cidade com produtos derivados de petróleo. Até então, o maior navio que ia lá era o Bergstall, mas ele não entrava com calado máximo. A comparação entre eles está aqui. O calado máximo que ele usava era 20 metros mais a maré. Ele era um pouco menor, aparentemente, mas pouca coisa, se você olhar as dimensões, mas principalmente o calado seria maior aqui. Então a abordagem inicial pretendida era manter tudo como estava e só aprofundar, fazer um aprofundamento, né? Só que isso aqui, ou seja, queria carregar totalmente Tubarão, aproveitar as estruturas, né, que estavam existentes, aprofundar os acessos, 2,5 metros, não, era 2,70 metros, né, e manter as dimensões inalteradas. Só que há vários estudos de manobrabilidade que foram feitos na Fundação Homem do Mar, pela Vale, junto com os práticos e os consultores lá, o pessoal está aqui até hoje. Verificou-se a necessidade de sobrelargura no primeiro par de boias, na curva, o limite de corrente e vento para aquela largura que era pretendida, e foi elaborada uma matriz qualitativa, bem naquele estilo que foi apresentado aqui, para todos os riscos que foram verificados lá, né? E, além disso, foi feito um estudo de movimento vertical aqui no TPM USP. Esses estudos todos foram levantados esses principais riscos e sugeridas essas medidas de tratamento, né? Então, foi sugerida uma sobrelargura de 350 metros, de 235 a 350 metros, a limitação de velocidade de corrente cruzada no canal de operação, essa situação de 2 divulgadores, o prático auxiliar, aqui aquela questão daquele petroleiro permanecer desocupado para manobras do Vale Max no Pier 2. E outras coisas aqui. E aqui, importante, uma limitação de calado de acordo com a energia de onda verificada. Uma espécie de calado dinâmico que foi estabelecido, sem um software de apoio, ou seja, se estabeleceu previamente as condições, ou seja, sem um redraft pré-estabelecido, vamos chamar assim, né? Isso tudo foi implementado nas normas operacionais da administração portuária. Então, aquela sobrelargura, o limite de velocidade de corrente transversal, as limitações de calado de acordo com a altura significativa de onda, energia da onda, o acompanhamento, foi estabelecido um acompanhamento aqui, tanto numa boia fora do canal, como numa boia já lá próxima, num anemômetro, ABCD, monógrafo, todas essas questões. Previsões para se estabelecer isso, e essa limitação, essa restrição de manobrabilidade podia ser do TGL. E a operação lá, segura, está acontecendo rotineiramente, toda semana praticamente, né, um navio lá. Então, em resumo, critérios de risco bem definidos, né, a gente precisa definir para saber se eles são toleráveis, se estão dentro de limites ou se eles são negligenciados. O foco tem que ser no processo, não tanto nas ferramentas, mas o processo é importante. A comunicação e consulta é essencial, né? Só se consegue com confiança. Nível encontrado, se for maior de um risco, se for maior que os critérios definidos, tem que ser tratado. E as opções de tratamento, né? Evitar, pode não ser economicamente justificável, transferir, tem a questão das externalidades, reter, tem que ser uma decisão consciente, bem embasada do proprietário de risco.
ou reduzir, né? E aí, com as medidas ao nosso alcance, uma das principais é fazer um bom projeto, como é recomendado pela pela MBR, testar várias alternativas, com as partes interessadas, todas conversando. Os práticos são uma medida de controle essencial para ser cada vez essas margens menores. E a gente conta com uma estrutura de apoio, como foi apresentado, esse aqui é de Vitória, esse aqui é o Santos, o C3AT. Com isso, a gente tem conseguido probabilidades, índice de acidentes, né, participação do erro prático comparável de países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Bélgica e Austrália, que estão nessa faixa aí. Agora, embora ainda que seja muito baixo, esse valor ele demonstra que sempre restará um risco residual, né? Deve permanecer dentro de limites razoavelmente aceitáveis. Então, eu peço desculpa pelo adiantado, acho que eu me estendi um pouco mais, mas obrigado pela atenção.